Não, meu amigo. Depois de um lanchinho para Gleb, porque na hora de falar, ele falou Pai Nosso, foi Pão Nosso, não foi? Ele falou, mas não vamos razão Pão Nosso. Né? Então depois vamos levar um lanche aí, coordenação. Meu amigo, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Boa tarde a todos. Alguém aqui pela primeira vez, no lado de São Luís? Sejam todos bem-vindos. Quem pisa nessa grama, né? Segundo o espírito orientador dessa casa, seu Luís, o alemão, diz que sempre volta, energia boa, né? Que Deus esteja com vocês. Depois, se tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento da casa, tem o pessoal da recepção ali, temos muitos estudos que acontecem online, né? De ESG, de tanta coisa. E também, quem vem mais aos sábados, não sei se já foi comunicado, que a partir dessa terça-feira agora, primeira terça-feira, nós vamos começar o nosso braço assim mais forte social com o Sopão, né? Que tem já um grupo de voluntários, e aí fica o convite para quem quiser somar esse grupo. Nas terças-feiras vai chegar aqui mais cedo e vai preparar a sopa. A ideia é que a gente possa degustar antes, né? Eu estou negociando com a casa, mas parece que não pode não, os trabalhadores, é só para o pessoal mesmo. E aí a gente vai ver. Eu queria fazer uma sopa teste, né? Para a gente poder ir treinando, porque quando chega na espiritualidade também é muito fluido lá, né? E quem precisa de matéria é o corpo físico. E aí tem que começar a tomar sopa. Aí eu vou deixar para quando chegar lá. Lá eu vou trabalhar no refeitório, todo mundo sabe aqui que eu já estou trabalhando bastante aqui para poder ter esse poder de escolher, né? Onde vai trabalhar lá. Se eu puder, vai ser no refeitório, porque acho que eles vão ter piedade, né? De dizer, Maria, um corpo físico desse, com essa desenvoltura toda, vai precisar de muito tempo. Mas, segundo Sandra Borba, que também nos acompanha aqui, hoje também está em viagem, ela disse que isso aqui é o perispírito expandido. É meu perispírito expandido e o bucho é de água fluidificada. Sabe? Aí ninguém vai querer tomar mais água fluidificada. Mas vamos lá tentar contribuir. Tá. Pessoal, terça-feira agora, próxima terça-feira, nós teremos uma palestra voltada para os jovens. Então, se puderem trazer os jovens de vocês, ou se puderem vir para levar a palavra para os jovens de vocês, a gente agradeceria muito, viu? É para mim palestra, né? Eu amanheço todo dia na quinta série, com 16 anos, né? E aí, tem sempre tragam pelo menos os jovens que moram dentro de vocês, né? Tudo aí, tudo não, fica nervoso. Vou trazer os jovens que ficam dentro de vocês para mim. Vamos lá, hoje o tema que foi nos passado aqui pela coordenadora, essa que nos falou aqui, foi Ana Doroteia, que é a coordenadora de conteúdo aqui da casa, né? Dos estudos, tudinho. E depois que ela manda os temas, amigo, tem esse negócio não. E as datas, tem que ser naquela data, naquele tema, e tudo é espiritualidade que diz que encaminhou. E a gente acredita no que ela diz. E vamos aqui para executar. De vez em quando tem uns desafiadores aí. Confesso que eu gostei muito, né? Diferente de... todos os temas são desafiadores quando a gente se propõe a ser um orador da doutrina, né? Porque primeiro você tem que estudar, não pode ser garantir que você já sabe de tudo. Segundo, que você estuda, lê, pesquisa, assiste vídeo, tudinho, quando chega aqui, esquece tudo. Eu acho que é o véu também do esquecimento que eles colocam, e vem aqui muita intuição da espiritualidade para poder falar outras coisas, outras ideias que vão surgindo aqui enquanto a gente está aqui na frente. Esse tema da causa e efeito eu gosto muito, porque a lei de causa e efeito, ação e reação, né? Eu cresci, não sei, alguns de vocês aqui, se estão jovens quanto eu, minha avó dizendo assim, cuidado com a lei do retorno, né? Vocês já viram, né? Olha, meu filho, faça não que é a lei do retorno, né? E aí hoje no mundo empresarial, quem trabalha, já trabalhou aqui, sabe que tem uma terminologia em inglês que também é muito usada hoje, nas reuniões, né? Que é o chamado feedback, né? Que é dar esse retorno, que é dar esse feedback. Pois é, esse retorno, esse feedback, ele existe, né? Algumas coisas já acontecem aqui, tem outras coisas que é quando a gente chega lá. Deixa eu dar aqui a devolutiva para ver o que a gente combinou aqui, ver se você cumpriu bem direitinho, como é que tá aí. E fica tudo registrado, né? Tudo que é feito aqui fica ali, marcado no nosso perispírito. Eu trouxe esse tema, o tear do tempo, a lei de causa e efeito e a pedagogia divina.
Pedagogia é a orientação, né, da criança, né? É o orientador da criança ali. E nós somos espíritos ainda infantis, quando se fala de espírito. Somos espíritos jovens aí, uma média do planeta Terra, de algumas 300 existências, é muito jovem. Dentro da evolução dos espíritos, né, e da evolução dos mundos, nós estamos no mundo de prova e expiação. E por estarmos nesse mundo, nós temos ainda muito a cumprir, muito a evoluir, muito a fazer. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nunca pune, né? Não existe punição divina. A justiça divina não é de punição. Inclusive, Ele é tão misericordioso que, na verdade, eu estava até me provocando quando se fala das leis divinas, das leis morais que nós temos hoje. E aí, ele não esculpiu quando foi perguntado, né, se a lei divina estava esculpida. Tem uma pergunta do livro dos Espíritos, né? Se estava esculpida se estava na Torá, se estava esculpida na pedra lá de Moisés e tal. E ele disse, né? Das leis de Deus. Como? Onde estão escritas as leis de Deus, exatamente. E ele colocou, dentro de nós, da nossa consciência. Só que ainda não chegamos à evolução de espíritos puros, temos dificuldade de acessar. Através das vicissitudes da carne, né? Nós temos muita dificuldade de acessar essa lei divina, mas Ele está aqui, nós somos chispa divina, mandou o Filho dele, nosso irmão Jesus Cristo, para seguirmos esse caminho aí. E aí, quando se fala de lei de causa e efeito, né, o que vem muito, e a gente escuta muito, porque em alguns, não sei se tem algum espírito puro aqui, né? Pode ser que tenha só um bocado de santo aqui, seja só eu aqui o errante, né? Mas muitos de nós, ou alguém que a gente já conhece, né? E já ouvimos muitas essas perguntas, principalmente quando essas pessoas ou nós estamos passando por um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de provação, um momento de expiação, seja o nome que você quiser dar. Se Deus é justo e bom, por que algumas pessoas sofrem tanto? Por que crianças? Por que pessoas que a gente considera que faz tão bem ao outro, que faz tanta caridade, e o Espiritismo não diz que fora da caridade não há salvação, e essa pessoa é tão caridosa, levou a vida inteira para servir o outro, para se disponibilizar para a família, ali foi uma sofredora naquela família, e como é que essa pessoa é acometida de tal doença? Como é que essa pessoa está passando por isso? Ou às vezes para nós mesmos, pobre de mim, já passei por isso, passei por aquilo. Que escolha é essa? Que Deus é esse que permite guerra? Que Deus é esse que permite que uma bomba caia numa creche e deixe sequelado centenas de milhares de crianças? Não é assim que a gente às vezes fica se questionando, né? Dentro da nossa ignorância, dentro da nossa limitação, porque nós, míopes que somos, conseguimos enxergar só esta vida. E até isso é providência divina. Nós vamos tratar sobre isso mais na frente. Nós conseguimos ver apenas o recorte desse momento que nós estamos aqui nesse planeta. Nós não conseguimos ainda compreender, devido ao véu do esquecimento, as centenas de vidas que nós já tivemos, de experiências em outros mundos, inclusive. Então, como nós estamos vendo só esse recorte, se a gente olhar só para esse recorte, nós vamos encontrar um Deus punitivo, um Deus injusto. E está lá, ele não é justo, ele é justo, ele é soberano, ele é... Então, como, Bruno? Como pode? A lei causa e efeito vai tratar um pouquinho sobre isso. Será que existem resgates espirituais? Será que nós estamos aqui resgatando alguma coisa de uma outra experiência que a gente viveu? Paula Isabel. Será que nós estamos aqui de alguma maneira? Será que nós temos o poder de escolher, de ter escolhido a experiência que estamos passando aqui, os laços familiares, ter escolhido vir para a Terra diante de tantos planetas que existem? Será que é dado esse poder a gente? São todos que têm esse poder? Alguns quem conquista esse poder. O que é preciso fazer para conquistar essa evolução e fazer determinadas escolhas? Ellen Roberta.
Ellen Roberta, não. Obrigada. Nada. Porque certos vínculos parecem carregados de dor profunda. Vínculos emocionais que nós temos com determinadas pessoas, principalmente na família, que a gente já falou aqui, no seio familiar, que é onde a gente veio mais ali, é mais dada a oportunidade de aprendizado. As relações de esposo e esposa, de pai e mãe, né, filhos, irmãos, por aí vai. Quanto mais próximo, mais desafiador é essa convivência. Será mesmo que tudo é por acaso? Se é uma das máximas leis do Espiritismo como religião. Eu falo sempre isso do Espiritismo como religião, porque o Espiritismo cada vez tem se aprofundado em filosofia de vida, cada vez está mais próximo da ciência, o Espiritismo hoje, né? Se fundindo aí com a ciência da espiritualidade. Será mesmo que existe acaso? Será mesmo que existe coincidência? Foi coincidência, mera coincidência de determinadas coisas? Quanto já, por merecimento, acreditando em existir coincidência, veio o espírito desencarnado da sua pessoa amada e conseguiu passar uma mensagem através de carta, através de mensagem de coisas que só você sabia, coisas que só você entendia, para de alguma forma mostrar que existe essa comunicação que já foi provada. Se a ciência queria uma prova, já teve. Inúmeras provas do mundo espiritual. Quantidade de espíritos que temos, não porque é uma casa espírita de oração, dentro do seu carro, dentro da sua casa, tem espíritos. O mundo espiritual está mais presente do que a gente imagina. Está lá, eu acho que é na 459 do Livro dos Espíritos. O quanto eles influenciam a gente no dia a dia, mais do que você imagina. Aquela vozinha o tempo todo dizendo, faça isso, você sabe qual é o caminho do bem, você sabe que o caminho é esse, faça essa escolha, você sabe que isso aí está errado, né? Esse pecado que às vezes vem com uma palavra muito forte. O que é pecar? Né? O hebraico vem do hebraico ratar, que nada mais é do que se desviar do caminho, se desviar da rota. E que rota? Será que você mesmo não traçou essa rota lá antes de vir? Será mesmo que você não planejou com seus guias, com seus mentores espirituais, essa experiência aqui? E esse feedback, essa lei do retorno que fala de causa e efeito, de ação e reação, como tem no livro de André Luiz, ela não veio para... Como é que eu posso dizer? Nossos mentores que temos lá no mundo espiritual, eles estão de alguma forma nos orientando e nos guiando para que nós não saímos da rota. Não saímos da rota. E por vezes nós desviamos da rota. Né? Alguns estudiosos, até espíritas, falam, né, que a depressão é uma doença muito comum hoje. Fala que é uma doença da alma, que é quando você perde tanto seus valores, seus princípios, faz escolhas equivocadas, que você começa a fugir de quem você é e você sucumbe. Alguns espíritos falam, inclusive, que nós vamos agradecer quando chegar lá, não só por uma prova de uma depressão, mas de tantas outras provas que passamos. Mas precisamos passar, que é o grande desafio, resignados. Precisamos passar pela dor resignado. Né? E aí vem a outra questionamento. Por que existem reencontros tão difíceis? Tem alguns reencontros desse que não sei se já aconteceu com vocês, você não conhece uma pessoa, às vezes no ambiente de trabalho você é apresentado tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo, né? Assim, meu Deus, eu não consigo olhar na cara dessa pessoa. Meu Deus, eu não suporto estar na presença dessa pessoa. O que é que essa pessoa tem? E agora ela veio para ser minha chefe, agora ela veio para... E que agora ela é minha nora. Acontece isso muito com sogra e nora, né? É muito comum isso, né? Sempre que vocês riram, não é? Com genro e sogra não existe. Minha sogra é uma mãe para mim, é maravilhosa, entendeu? Uma paz, graças a Deus. Né? Nem veio hoje ela. Quando ela senta aqui já, né? Então, existe porque esses reencontros difíceis. Aquele filho, que às vezes a gente até aponta o filho do outro, dizendo, meu Deus, ele não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Como ele é diferente do irmão. Mesma família, mesma escola, mesmo pai, mesma mãe, mesmo lar, mesmo tudo. E tão diferente em princípios, em valores morais e éticos. E por aí vai. E a mãe ali, padecendo com ele, o pai ali, o irmão, a família toda de alguma maneira, porque se vem em grau, né? O pai, mãe, o irmão, vem para todo mundo. Por quê? É aleatório?
Nós precisamos, pelo menos aqui na Terra, encarnado que estamos, o véu do esquecimento pode cobrir a relação ou que a gente fez, ou que essa pessoa fez a gente em outra existência. Mas se estamos aqui na Terra encarnado, precisamos tirar um outro véu. O véu da ignorância. Precisamos evoluir a consciência. Precisamos nos permitir estudar. Seja através da evolução da moralidade ou através da evolução da intelectualidade. Já conversamos aqui que elas caminham separadas. Evoluímos intelectualmente quantas pessoas? Com vários títulos, mas moralmente são seres humanos, né? Desafiadores. Né? Então precisamos de alguma maneira nos permitir isso, conhecer, tirar esse véu da ignorância. Não estou falando do véu do esquecimento que quando nós encarnamos aqui. O véu da ignorância, de se permitir diante de tantas transformações que o nosso mundo vive. Graças a Deus algumas coisas estão melhorando no sentido de acesso a determinadas informações, menos preconceitos para alguns pontos, para algumas coisas, né? Então, onde é que eu estou? Onde é que minha família está? Eu não sou aqui o dono da verdade. A minha provocação para com os senhores aqui, encarnados e desencarnados aqui presentes, é diante dessas provocações aqui. Eu tenho as respostas, eu tenho convicção, como espírita, ou como católico, como cristão de alguma maneira geral. Eu acredito minimamente nisso, eu preciso de uma leitura, de uma experiência mais aprofundada, para poder acreditar que nada é por acaso, que as coisas acontecem na vida da gente, e principalmente quando é dor e sofrimento, que é a escola da alma. Está lá, nas escrituras. Agora, o desafio é passar resignado. Mas nós conhecemos pessoas próximas a gente que passou por uma doença grave, por uma perda, e transformou a dor em motivação, e transformou a dor, não foi? Em combustível, para a partir dali, daquela prova, daquela expiação, seja o que for, conseguir fazer diferente, conseguir fazer melhor. Existiram pessoas que a dor e o sofrimento que ela passou tão resignado que aquilo foi uma provocação para uma versão melhor dela mesmo. Existem pessoas que nós conhecemos também que sucumbiram, que não resistiram, né? Que padeceram, de alguma maneira se entregaram. Há várias formas de se entregar, de se dar por vencido diante da prova. E a pergunta que não quer calar é essa prova, essa expiação. Fomos nós que escolhemos? Foi imposta? Ela é punitiva? Se está nas escrituras, Deus não pune ninguém. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Foram nossas escolhas. Às vezes a gente critica quando estamos de alguma maneira obsediados ou mostrando que existem espíritos perturbados que perturbam, que sintonizam quando você sintoniza. Por vezes nós queremos transferir para o outro, como já falamos aqui, a responsabilidade que só cabe a nós. As escolhas equivocadas que nós fazemos todos os dias. Pequenos que somos, ainda limitados na nossa ignorância, míope, no mundo incorporado, carnal, de vicissitude, alimentamos diariamente, através de pensamentos, atitudes e comportamentos, escolhas equivocadas, completamente centradas nessa existência, nessa curta existência, diante da eternidade que o Espírito tem. E essas escolhas equivocadas, quando a gente não está escutando o nosso anjo da guarda, nosso mentor, nossos guias espirituais que nos acompanham, né? Termina levando a gente para um caminho que vai vibrar com espíritos que não vibram de maneira positiva. Espíritos que estão ainda num nível de ignorância, de limitação, ainda na escala de evolução dos espíritos um pouco inferior. E aí às vezes a gente encontra algumas pessoas que dizem assim, mas a culpa é minha? Foram suas escolhas. Me diz com quem tu andas, eu direi quem tu és. A boca fala que o coração está cheio, me diz se você está lendo, né? Me diz que música toca no rádio do seu carro. É isso. São essas vibrações, essa energia. Me diz o
no que você está focando, no que está dando atenção. E aí, às vezes, a gente até fica chateado, algumas pessoas nem gostam de ouvir, mas sim, meus irmãos, muitos de nós já podemos sim ter sido um desses obsessores. Muitos de nós que estamos sentados aqui podemos, de alguma maneira, estar obsedando alguém, ou em vida ou em sonho. Quando nós dormimos, o corpo físico fica, porque quem tem necessidade de descanso é a matéria. O espírito não tem necessidade de descanso, ele encontra com pessoas que estão encarnadas, ele encontra com pessoas de outro que a gente deixou na espiritualidade, ele vai fazer trabalhos, e aí tem várias experiências já relatando isso. E aí, às vezes, nós estamos criticando o outro, ou a ignorância do outro, e não esqueça que na escala nós já passamos por essa fase. Nós já passamos por essa fase. Então, cuidado, né? Nós precisamos orar e vigiar e compreender hoje, como espírita, como cristão, como ser encarnado, ateu, sem religião, não sei qual é a sua crença. Que respostas eu tenho? No que eu acredito de fato, que acabou aqui? Que é porque é um Deus punitivo mesmo? E não olha para mim, pobrezinho de mim, sou um sofredor? Por que eu estou pobre? Fiquei empolgado aqui. Por que eu estou pobre? Por que eu estou rico? Por que eu estou rico materialmente e tão pobre intelectual e moralmente? Por que eu estou rico, sofrendo? Tem tudo, tudo o quê? O que é tudo? Fulaninho tem tudo e ainda tem depressão. Minha gente, não tem a ver com isso. O que é tudo para você? É relativo, né? O que é tudo para você? Valores, princípios, educações diferentes. O que motiva cada um é completamente diferente. Então a gente tem que ter cuidado. O que é tudo? Eu tenho tudo, será? O que é esse tudo? Se a ciência comprova, cada vez a gente olha para a grama do vizinho, que a gente é insaciável, que a gente conquista as coisas materiais, principalmente. Pode prestar atenção nas conquistas materiais. A grande maioria da raça humana, depois pode ter conquistado a maior mansão, pode ter conquistado tudo, com 6 meses, 1 ano, ele já olha diferente para aquela conquista que antes ele já está pensando na próxima casa, no próximo carro, no próximo. As conquistas materiais, elas são efêmeras, elas são passageiras. Elas sucumbem. Agora, quando a gente conquista moralmente, quando a gente evolui moralmente, quando eleva o nível de consciência, quando a gente consegue ir para a próxima fase, quando a gente amadurece, quando a gente passa pela dor, pelo sofrimento e sai daquele poço ali, fundo, daquele lamaçal, quando a gente sai daquele... a gente volta completamente diferente. Porque precisamos, como diz Joana de Anjos, né, no autodescobrimento, precisamos mergulhar em nós mesmos. E muitas dessas escolhas equivocadas que nós fazemos, nós já falamos aqui também, é porque não sabemos quem nós somos. Temos dificuldade de saber, de reconhecer, olhando no espelho, as vicissitudes, os vícios, as fobias, os traumas, as dores, né? Temos dificuldade. O universo atua simultaneamente como uma escola e um espelho. A escola, a vida é estritamente educativa. Nada acontece por acaso. Nossos desafios não são punições, mas o currículo exato que nossa alma precisa para despertar. Olha o que nós estávamos falando aqui antes. Algumas provações, alguns sofrimentos, algumas dores são para despertar, para dar uma sacudida, para dizer, ei, tu está no caminho errado, ei, volta para o caminho. Bruno, e qual é o caminho? O caminho que você escolheu, na maioria das vezes, lá em cima, que você combinou com seus mentores, que iam melhorar, escolheu família, de acordo com a evolução. Tem espíritos ignorantes que ainda não conseguem ter essa opção de escolher. Já compulsoriamente ele já encarna e desencarna, encarna e vai ali. Mas alguns já conseguem estudar. Existe um planejamento reencarnatório. Já teve palestra, se eu não me engano, aqui de planejamento reencarnatório. Agora no Congresso Espírita teve também uma palestra de planejamento reencarnatório. O espírito, quando está para vir lá para cá, estuda, para estudar, para ver os desafios que eles estão escolhendo para poder evoluir. Né? E Jesus, misericordioso demais, Deus misericordioso demais, porque Ele dá a chance de fazermos melhor, de fazermos diferente. E aí,
eu, enquanto estava lendo, enquanto estava ali na leitura, assistindo vídeos de Arthur Valadares, de Kardec, né? Dele não, porque ele não tem vídeo dele, na época não tinha vídeo dele, das escrituras dele, né? Para não pensar, pronto, você está pensando Kardec? Não tenho não. Não tenho esse nível não. Mas eu estava falando, peraí, se Deus é misericordioso, Ele não é punitivo, bondoso, amoroso, né? Soberano, e Ele dá a chance da gente evoluir. Estamos todos os dias incorporados, encarnados aqui. 30 bilhões de espíritos errantes aí no planeta, querendo uma chance. Ele deu essa chance a gente. A gente conseguiu, somos 8 bilhões de planeta Terra. Mundo de provas e expiações, que está passando para mundo de regeneração. Tivemos essa oportunidade. Devemos ser gratos. E onde é que a gente mais aprende? Na carne. A maior evolução é na carne, que são as vicissitudes. Existe pouca evolução lá no mundo espiritual. Você evolui isso aqui de nada, estudando lá, fazendo leituras, servir, mas é isso aqui. Na carne, que é a dor, que é sentindo. E aí, se Ele mostrou essa misericórdia dele toda, foi através da reencarnação, da oportunidade de reencarnar. Aí, olha a minha viagem aqui, veja só eu se eu estou maluco. Olha o que eu vou dizer agora. Então, eu tenho oportunidade amanhã de manhã de fazer melhor. Eu posso fazer escolhas melhores amanhã. Agora. Eu só preciso elevar meu nível de consciência. Eu só preciso sintonizar com o bem. Eu não preciso esperar a próxima vida. Eu não preciso esperar a próxima reencarnação para fazer diferente. Por isso que Raul Teixeira, escritor espírita, diz que é difícil ser espírita. Porque você tem a verdade, a fé raciocinada. Não é a fé morta, é a fé que você tem que praticar. Todos os dias, através de pensamentos, escolhas e comportamento. Então não tem como um espírita, você pegar, se você... toda a literatura que existe hoje, as comunicações que existem de centenas de milhares de espíritos evoluídos, mostrando como é do outro lado, como acontece. A revelação do Espírito de verdade, que vê tudo, nos contar qual é o processo, como é que acontece as etapas. Não tem como eu ler tudo isso, conhecer essa palavra e fazer de conta que não existe. E ser indiferente a isso. Então essa oportunidade que todo mundo fala de um Deus misericordioso, que é maravilhosa, de poder dar chance a gente rever os nossos erros equivocados nessa escala de espíritos que existe lá no livro dos espíritos. Eles trouxeram lá nas questões, mostrando todas as escalas de espírito. Mas eu não preciso esperar por isso. Eu tenho que ser grato pela oportunidade que foi dada. Será que você não planejou conhecer o Espiritismo aqui? Nessa vida, será que você teve conhecimento da doutrina espírita em outra existência? Será? E você combinou de ter acesso aqui? E você vai deixar para outra vida o perdão? Você vai deixar para outra vida e a gente vai escolher o caminho do rancor, do ódio, da raiva. A origem desse mundo, os pilares do mundo de prova e expiação que nós estamos é orgulho e egoísmo. Está lá, não é Bruno Fera que está falando. São essas escolhas que nós vamos continuar fazendo. Eu estou dizendo aqui que é difícil, que é fácil, não, é desafiador. Eu não gosto de falar que é difícil. É difícil esses prédios que tem na cidade. É difícil, não. É desafiador, porque não é impossível, basta querer. Basta ter vontade. Basta deixar a luz prevalecer, deixar o bem prevalecer, o amor. Se despir dessas armadas de orgulho. Ela que vem falar primeiro, quem errou foi ela. Somos autoconsiderados por natureza o tempo todo, cobrando do outro o que só cabe a nós. Muitos dos nossos problemas, do que você sofre hoje, foram escolhas, foram decisões precipitadas que você tomou e às vezes você não quer reconhecer. É mais fácil se vitimizar, é mais fácil fazer de eu coitadinho, preciso de ajuda, me socorram, se entregar para muitos, para outros muitos não, né? Então onde é que eu estou diante disso? O espelho. Toda ação gera uma consequência moral. A lei de causa e efeito não julga, ela simplesmente reflete nossas escolhas, devolvendo-nos
a oportunidade de aprender a amar. É fato. É fato. Tem nem o que discutir. Depois que eu leio assim, aqui. Eu vou ler de novo. Toda ação gera uma consequência moral. A lei de causa e efeito não julga. Ela simplesmente reflete suas escolhas, devolvendo-nos a oportunidade de aprender a amar. Né? Agora, muitos de nós conseguimos aprender com a dor, outros não conseguem, porque não conseguem passar resignado pela prova, passa reclamando, criticando. É ou não é? Conhecendo essas coisas assim. Por vezes nós já nos comportamos assim. E às vezes achamos que está no fundo do poço, e o poço é mais fundo do que a gente imagina. Porque às vezes o que é fundo para você, para mim é bem rasinho. Alguém já mergulhou mais fundo ali. Né? Então, a pergunta que nós temos que fazer é: o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com os desafios da minha vida? Porque, infelizmente, no mundo que nós estamos, pouquíssimos seres, ou quase nenhum existente nesse planeta, consegue evoluir na bonança, na fartura, na alegria. Pouquíssimos. Pelo contrário, quando estamos nesses momentos, por vezes, aí é que nos materializamos totalmente. Vamos viver o mundo material, como se não tivesse amanhã. Né? E é lindo, o convite que eu faço, eu sei que muitos de vocês são espíritas, que eu conheço aqui, que já frequentam a nossa casa faz tempo, mas eu faço esse convite a vocês a se deleitarem com a diversa bibliografia espírita que se tem hoje. É lindo saber que nosso espírito é eterno, que nós temos várias vidas, estamos com outras existências para surgir, que nós temos que amar, que, meu Deus, como Joana de Anjos disse para Divaldo, amigo, um dia quando você chegar aqui, você vai ver que nada disso não existiu da forma que você vê. Foi tudo colocado em sua volta para você evoluir. Foram todas provocações. Meu Deus, a vizinha jogou a folha na minha calçada, o mundo se acabou. Recebi uma trancada de carro, o mundo se acabou. Meu Deus, como somos apegados até as pessoas. Não estamos preparados para as despedidas. Né? A morte. Tem uma certeza que nós temos, qual é? Qual é a única certeza que um ser humano tem quando abre, que sai da barreira e vai? E a qualquer momento. A qualquer momento. Mas nós acreditamos e temos vários comportamentos de como se fôssemos. Somos eternos, em espírito. E aí, essa oportunidade encarnada aqui, dentro da família que você está, dentro do ambiente de trabalho. E outra máxima da misericórdia divina. Né? Está nas escrituras lá. Por que coletividade? Por que num bairro, numa sociedade, numa família, numa empresa? Só evoluímos com o outro. O outro que nos provoca uma evolução moral, principalmente. É o outro. Nós temos que... Sabe aquela pessoa que você detesta? Sabe aquele familiar, aquela sogra, aquela nora, o genro? Sabe aquela prima que é família, que lhe provoca, que ela consegue... Não tem gente que a gente diz assim, consegue tirar o pior de mim, né? Assim, quando ela chega eu me transformo. É ou não é? Quem nunca falou isso? Não é assim? Dai graças a Deus pela existência dela. Dai graças a Deus pela existência dessa pessoa. Depois dessas leituras todas, eu comecei a ver. Estou longe de evolução, mas comecei a ver essas pessoas que me cercam com um olhar mais piedoso, mais caridoso. Porque Deus não dá sabedoria, Ele dá oportunidade. Você sabe? Ele não dá a paciência, Ele dá a oportunidade de você ser paciente. Só que às vezes nós somos míopes, nós não enxergamos, nós não estamos percebendo as bênçãos de Deus na nossa vida. Não estamos percebendo, porque materializados, né? Estamos vendo se temos uma gratificação, salário maior, se eu vou trocar de carro, a grama do vizinho, a feira desse mês. Eu estou vendo 90% da energia do nosso corpo físico, que levou 1,5 bilhões de anos para estar pronto, é para o quê? Para servir a materialidade. Não é para cuidar do espírito. Não conseguimos olhar o presente, estamos perdendo a capacidade de ser sensível.
Mas não acreditamos em Deus? Não somos pessoas tão boas? Não somos cristãos? Eu sou uma pessoa muito boa. E por que não cumpre o que está na Escritura? Que Deus disse lá, está lá. Que Jesus mandou o filho dele e disse, segue os passos. Por que é tão difícil fazer o bem? E ele disse que a evolução vai existir dos mundos no dia que enxergarmos todos como irmãos. E aí, temos a capacidade de levar o outro aqui para a nossa casa? Dar de comer, dar de alimentar? Temos a disponibilidade de servir o outro do jeito que ele serviu? Indigentes, moribundos. E aí? Nós temos dificuldade de fazer a caridade no nosso próprio sangue. Visitar a avó, visitar o tio, ligar, dizer que ama. O orgulho, a vaidade. Determinadas regras sociais nos impedem. Isso é feio, isso é brega. Dizer que ama, abraçar, beijar. Né? Ser disponível, servir. O líder servidor que fala hoje, que é a pessoa que é recíproca, né? A reciprocidade. Nós temos dificuldade disso. Né? Temos dificuldade de se envolver no trabalho voluntário, que pede compromisso, que tem hora marcada, que tem compromisso, tem que ter compromisso. Né? Esses trabalhadores para estarem aqui todo sábado, 15 dias, toda terça-feira, chegar aqui no meio-dia, para lá. Entra terça, sai terça, entra ano, sai ano, né? Sopões que existem, chuveiros solidários, tanta coisa que existe. E nós, vestidos do orgulho e do egoísmo, que é a mola propulsora desse mundo, trabalhamos de segunda a sexta para quem? Pra gente. O final de semana, o lazer da minha família. Eu preciso descansar para mim. Então essa reflexão que nós temos que fazer. E aí, quando chegar lá, eu não sei o que você combinou, eu não sei nem o que eu combinei errado dos outros. Entendeu? Quando chegar lá, diz, Bruno, tu disse de novo que ia fazer dieta, criatura. Tu disse que ia comer pouco, Bruno. E tu não desiste, tu continuou comendo, Bruno. O que foi, Lilo? Ah, é? Não tá me abarcando? Tá pegando tudo? Tem que botar na horizontal, o cara disse, né? É isso, mas vamos seguir aqui. Nem todo sofrimento é expiação. Né? Olha aqui. Provas, testes de resistência moral e fé. Frequentemente, olha as palavras só, escolhidos pelo próprio Espírito para consolidar suas virtudes. A nossa missão aqui na Terra, Bruno, porque eu existo, nós viemos aqui encarnar para desenvolver nossas virtudes. E quando chegar lá, a gente vai ver qual virtude a gente conseguiu evoluir mais, aquela coisa toda. Para desenvolver virtudes, eu preciso, com certeza, reduzir lá o orgulho e o egoísmo. E por vezes nós ainda temos visão equivocada do que é orgulho e egoísmo. Missão: desafios aceitos por espíritos mais evoluídos para auxiliar o progresso de outros e iluminar a humanidade. Pouquíssimos espíritos estão encarnados na Terra com missão. Pouquíssimos. Né? Nós conseguimos ver aí Dalai Lama, Madre Teresa, Joana d'Arc, Chico Xavier. Esses espíritos podem ver que eles vêm quase assexuados, não vêm com energia para o sexo, eles vêm focados na missão, muitos deles não desenvolvem família, eles vêm assim, evoluidíssimos mesmo, desprendidos da matéria, não é? Você vê mesmo na história dele, nos filmes aí que nós assistimos. Aprendizados, situações cotidianas de atrito que lapidam o orgulho e o egoísmo, essenciais para o desenvolvimento contínuo. Então, nós temos todos os dias, todas as horas, a oportunidade de fazer o bem. Mas, por vezes, escolhemos o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a materialidade. Porque estamos ainda num nível de ignorância e precisamos evoluir. Então, nós precisamos nos desprender dessas amarras. É dada a oportunidade diariamente. Diariamente é dada a oportunidade da gente fazer o bem. Preciso estar atento, preciso estar em auto-observação constante para perceber isso à minha volta e dar essa oportunidade. Consequências atuais: o retorno imediato ou a curto prazo das escolhas feitas através do nosso livre-arbítrio nesta mesma encarnação. Então, Bruno, você quer dizer que alguns retornos, essa lei de causa e efeito, tudinho, não necessariamente eu vou passar em outra vida e vai acontecer.
algumas dessas escolhas equivocadas, algumas desses, como é que eu posso dizer, desses pensamentos equivocados, desse mal que a gente fez, podem acontecer punições nessa mesma encarnação. Pode acontecer, não vou dizer punição, né? Educação, na verdade. Né? Então, vamos aqui, avançar. Uma mudança definitiva de olhar. A visão do mundo, geralmente você tem revolta do que acontece da dor, do sofrimento, da expiação. Você sempre pergunta, por que eu? Né? Você sempre pergunta, por que eu? Né? A visão do Espírito, para que eu? Não é porque eu estou passando por isso. É para que. Que aprendizado eu estou tirando? Aquele que consegue, durante da dor, a carne sofrendo, a faca entrando, a dor profunda, e ele olhar no espelho, ao invés de culpar o outro, ele olhar de maneira resignada, Senhor, o que é que tu quer me ensinar com isso? Como eu posso? Me ajuda, espíritos de luz, guias espirituais. Meu mentor espiritual, me ajuda, ilumina minha mente para que diante dessa dor carnal eu possa entender a mensagem que tu está querendo passar. É desafiador. Algumas pessoas conseguem. Eu estou bastante longe da evolução, mas minha esposa, minha testemunha, em um momento de grande prova que eu passei na minha vida, do momento mais doloroso, do momento de maior sofrimento, eu de joelhos no chão, num quarto, de joelhos, chorando, clamando. As lágrimas caíam automática. Minha esposa segurava a minha mão e sabe o que eu dizia? Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu entendi, eu acredito que eu entendi a tua mensagem. Eu sei o que tu está me fazendo passar e por que você está me fazendo passar. Eu só quero combinar uma coisa com vocês. Se eu conseguir vencer isso, se eu conseguir passar por isso, eu preciso de alguma maneira mudar minhas escolhas e meu comportamento, minhas atitudes. Mas eu quero nesse momento de maior dor, de maior sofrimento aqui, chorando, ajoelhado no chão, segurando a mão da minha esposa, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se não fosse essa dor, se não fosse esse sofrimento, eu jamais ia ter capacidade de, por mim mesmo, tentar melhorar e fazer outras escolhas. Gratidão, anjos da guarda, guias espirituais. Foi assim, Gilmara. Entendeu? Então, é essa resignação que nós precisamos. Ressentimento, fui injustiçado. Muitos de nós senti 2 vezes, né? A psicóloga está ali, né? Assim, aprendi com ela, com a Ana Paula ali, né? Tudo. Aí precisamos compreender, há um propósito oculto. Precisamos de alguma maneira compreender o que está passando por nós. Desespero, não há saída, eu não tenho opção. Sempre temos opção. Sempre temos opção. Sempre que eu cheguei para um amigo, que fui atender algum amigo desesperado, seja por uma dor material, uma dor espiritual, por um momento que está passando, sempre que isso aconteceu, sempre, certo? Sempre que isso aconteceu, foi porque, e algumas pessoas chegaram, eu não tenho escolha. Eu tenho. Você só não está escolhendo diminuir seu orgulho e vaidade. Sua escolha é dizer aqui, é reconhecer na frente do espelho isso. Sua escolha é pedir perdão. Sua escolha é reconhecer que você quebrou. Sua escolha é você dizer para a sociedade que não é mais isso. Sua escolha é essa. Tem várias escolhas, mas você está dizendo que não tem saída porque orgulho e vaidade predominando o egoísmo. E não é Bruno Ferro que está falando. Porque o orgulho e o egoísmo está ali. É predominante no planeta Terra, tá? Posso estar aqui na frente de pessoas que não existe orgulho e egoísmo aqui. Graças a Deus. Vocês estão todos livres de egoísmo e de orgulho. Mas, né, tem muitos na Terra. Castigo, Deus me pune. Deus não é punitivo, como nós falamos aqui. Né? Educação, Deus me ensina. Deus educa, por isso que é a pedagogia. Deus educa os espíritos infantis que nós somos. Tão misericordioso que vai dando várias chances. Vai dizer, vou dar outra oportunidade, vai lá agora. E o guia segurando a nossa mão, dizendo, vai de novo nessa família, vai ser filho, vai ser pai, vai ser esposa, vai ser tio, vai ser tia. E às vezes a gente vai e reincidente, reprova.
Mas, mesmo com essa reprovação, sempre tem evolução. Sempre tem evolução em cada encarnação, sempre tem algo a ser aproveitado. A doutrina espírita oferece um consolo puramente racional, a fé raciocinada. E o objeto supremo da lei não é punido, mas é educado. Sempre é educação. É a educação do espírito. Tem várias questões no livro dos espíritos, eu trouxe essa questão 258 aqui, né, sobre esse tema. Nós somos os arquitetos de nossas próprias provas. Nós arquitetamos muita coisa que estamos passando, meus irmãos. Acredite, muitas escolhas que nós não encontramos, não entendemos agora. No estado errante e antes de começar a nova existência corporal, pergunta 258. O espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá durante a vida? Ele próprio escolhe o gênero de provas que por passar. Essa resposta lá mais longa. Provas por que há de passar. Bruno, estou passando por um câncer. Escolhe. Por que? Não sei. Bruno, mas é um câncer de pâncreas, é 6 meses. Escolhe. É por algo. Não é por acaso. Não, Bruno, conhecemos casos, pessoas que, ei, eu vou tirar isso, vou tirar tal órgão, vou tirar esse, porque eu não vou passar. E o Espírito chega e diz pra gente, vai passar. Pode ter tudo. Vai passar. Está combinado assim. Moratórias existem, são exceções, mas o tempo todo está existindo. O que seriam moratórias? A gente fala de Chico Xavier, Dalai Lama, Madre Teresa, Irmã Dulce, viveram 90 e poucos anos. Você vê ali definhados, mas com energia, com fluido vital reposto. Começou a escolher o bem, fazer o bem. Começou a ser caridoso, servir as pessoas, dedicar durante a vida aqui, servidão. A espiritualidade diz, meu amigo, eu tenho que abrir as portas desse cara aqui. Eu tenho que ajudar. Pois não. Isso para o passe de 1 a 6. Para passe de 1 a 6. Eu tenho que ajudar aqui. A espiritualidade, Bruno, várias páginas, não sei o que eu estou falando, não. Existem vários relatos, cartas psicografadas, livros falando disso. A pessoa começou a se purificar. O bem predominante. Não é espírito puro ainda não, tá longe, não é? Nem um franciscano ainda não. Mas começou a fazer escolhas melhores, sintonizadas com o caminho de Jesus Cristo, tudinho. Que o bem material que é dado, ele gosta de dividir, ele gosta de compartilhar. Ele é caridoso até para com os seus, porque tem gente que tem dificuldade de ser caridoso até para com os seus. Tem gente que ainda liga caridade é dinheiro, pensa que caridade é pix, e doação, dinheiro. Né? Caridade, principalmente a caridade moral, ela está muito além em cima disso. Entendeu? Então, é sobre isso. Onde é que eu estou diante disso aqui? Né? A síntese. 7. Muitas das experiências mais dolorosas que enfrentamos hoje não foram impostas. Elas foram corajosamente solicitadas e aceitas por nós mesmos. Em estado de clareza espiritual, com a melhor via para o nosso crescimento. Com a melhor via para o nosso crescimento. Foi combinado assim, com os guias, dentro do seu planejamento reencarnatório, dentro da sua evolução. Você se desafiou a tentar. Eu vou voltar esposo dele de novo. Ai, infeliz. Vou voltar esposo de novo. Vou lá. Né? E aí, eu vou marido dela de novo. Eu vou filho dela. Não, dessa vez eu não vou ser marido, não. Eu vou ser filho. Dessa vez ela vai ter que aprender a me amar. Né? Cartas psicografadas já recebemos aqui de mãe que abortou 4, 5 vezes. E o filho mandou a carta psicografada aqui. Não sei se vocês estavam no dia da carta psicografada dizendo: agora terei a oportunidade de resgatar minha dívida com minha mãe, devido ao meu pai que chegou agora e vai me aceitar. Depois de 4 abortos, ele é. É muita coisa entre o céu e a terra, como vocês conhecem, né? Mas estou terminando aqui. Vamos lá. A misericórdia é contida no véu do esquecimento. Então, nessa vida atual, tem um véu. A gente se esquece. A gente se esquece de ódios seculares que nós temos de outras pessoas, de outros espíritos que nós conquistamos aí, desejos de vingança, né? Culpas paralisantes. Nós esquecemos, né? O véu do esquecimento. Nessa vida aqui dentro, é uma nova chance de amar, um recomeço de uma página em branco, é uma reconciliação. É esse plano aqui na vida atual. Mas mesmo assim ainda vem resquícios. Olha aqui essa flecha tentando entrar. Não sei o que é, parece que é de outra vida. É assim que diz ou não é? Mas eu não aguento, não sei. O homem não pode nem deve saber tudo. O esquecimento temporário é uma armadura de proteção divina que permite que algozes do passado se abracem no presente. Já pensou?
Uma mãe sabendo que aquele filho foi assassino dela, não está vivo? Ou que ela foi assassino do filho, e o filho vem com o filho para amar ele. Quem ela matou, por aí vai. Cada caso é um caso, isso não é regra. E aí vem com um filho difícil, que ela amando e o filho dando trabalho a ela. Né? Então, existem várias possibilidades, não estou dizendo que é isso. Mas chegar em casa dizendo assim, ele palestrante disse que você é trabalhoso, então eu matei você. Né? Pelo amor de Deus. Não vai chegar em casa nisso não. Cada caso é um caso, entendeu? Mas nós precisamos entender que não é esse recorte. Nós precisamos agir com mais misericórdia, com mais indignação, diante das provas que a gente passa. E encontrar felicidade nas pequenas coisas da vida. Estamos perdendo a sensibilidade, né, desses momentos prazerosos em família, de convivência, o nascer do sol, o pôr do sol, o desabrochar de uma flor, né, a família como oficina primária. A família é a oficina primária. Né? Vem espíritos antipáticos e simpáticos, está aqui. A lei de causa é vínculos inexplicáveis, casamentos desafiadores, filhos difíceis. Ó. É um hospital espiritual curando feridas de existências passadas. Reencontro de almas. A vida não parte do zero a cada encarnação. Instrumento de evolução. Honrai vosso pai e vossa mãe como chave de reconciliação. Por que esse vínculo todo com pai, mãe e com irmão? É onde a gente tem mais dificuldade. Eu estava brincando ali mais cedo que falam que a Terra de prova e expiação é um grande hospital espiritual de espíritos que precisam evoluir. Eu disse, se a Terra é um grande hospital espiritual, o centro espírita deve ser as UTI, né? Deve ser as UTI ali, sempre aparece almas sofredoras. Mas a presença sutil dos que nos amam. Nós nunca caminhamos sozinhos na lei de causa e efeito, vivendo em sociedade. Já falei sobre isso hoje aqui. Os mentores espirituais conhecem a fundo nossas virtudes e nossos defeitos. Vamos pedir mais a presença deles. Antes de dormir ou amanhecer, pedir para ser intuído, agradecer a intuição. Eles não podem viver nossas provas, mas sustentam a nossa coragem. Eles não podem viver por nós, mas eles conseguem ficar ali, eles não desistem da gente. Compreender e sintonizar com essa presença sutil muda completamente o peso da nossa jornada. Orar e vigiar. As pessoas que estão orando, que estão agradecendo o tempo todo, que estão dizendo obrigado, Senhor. Quantos livramentos tivemos hoje? Você sabe? Você sabe? Sabe! Quantas pessoas saíram de casa e não vão voltar, meus amigos? Quantos papais e mamães não voltam para casa hoje? Quantos filhos saíram de casa pela última vez e não sabem? Mas a gente, materializado que somos, volta, saímos, voltamos, chegamos, saímos, tudinho, e não agradece. Obrigado, Senhor, por ter trazido daqui. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, anjo da guarda, guias espirituais, pode falar. Do 8 a 14. 8 a 14. Certo? As vozes da sabedoria, para padrões de libertação. Terminando já aqui, ó, o que Joana de Anjos diz sobre isso. A dor é mecanismo de despertamento da consciência. Falamos sobre isso hoje. Revela as áreas adoecidas da alma e transforma a culpa em responsabilidade. Divaldo Franco, ó, a vitimização, falamos sobre isso hoje, prolonga as dores. O amor dissolve os antigos débitos e reforma íntima, reescreve o futuro. Né? Você olhar para dentro. Chico Xavier, tudo passa, isso também vai passar. Quando, né, Maria, ele pediu para Emmanuel levar até Maria, um prova grande que ele estava passando. Diga, Maria, diga alguma coisa, está doendo demais, né? Aquele prova de saúde, aquela gente que ele tem. E aí Maria disse, você não disse nada disso, disse o quê? Tudo que vai passar. Só isso, só. Ele esperando, né, alguma mensagem ali melhor. Não, ninguém sofre sem finalidade. A dor de hoje pode estar evitando uma queda muito maior amanhã, né? Às vezes é isso, ok? Sim, âncora que nos prende ao passado, perigo na sintonia inferior. Nem todo sofrimento prolongado é apenas uma prova divina. Muitos são prisões que nós mesmos mantemos. Culpa persistente, ódio guardado, desejo secreto de vingança, remorso que paralisa, fuga através dos vícios. Quantos de nós já tivemos isso aqui? Quantos de nós estamos precisando se libertar dessa âncora aqui? Que nos leva para baixo. Estes sentimentos criam sintonia espiritual inferior, transformando resgates naturais em obsessões complexas, né? O caminho prático para a libertação. O perdão encerra ciclos milenares. Caridade e amor. O amor cobre a multidão de pecados, né? A frase clássica de Jesus. Reforma íntima, transformar o próprio caráter. Perdão e compaixão. Liberar o outro da nossa existência. Humildade e gratidão. Aceitar a lição sem revolta. Aí algumas frases que eu gosto não é porque estou passando por isso, mas para que estou passando. Eu sempre trago isso para a minha vida. Uma decepção amorosa, uma decepção financeira,
um trauma, uma perda, alguma coisa. O que você está querendo me ensinar? Você tem que agradecer. Deus não fecha uma porta que não abra, mas no tempo dele, não no nosso tempo. Qual dor da minha vida hoje talvez eu esteja tentando desesperadamente me ensinar algo? Será que eu estou passando resignado? Será que eu estou com consciência desperta para sair da ignorância e perceber os ensinamentos? Qual relacionamento familiar ou social eu preciso curar agora, antes que a vida me cobre um reencontro novamente? Meu amigo, tenta se livrar nessa vida do indivíduo. Faz as pazes agora para não ter que voltar com ele. Reconcilia a melhor opção. Eu tive um trauma grande com minha família, eu reconciliei na hora. Eu digo, vou levar esse povo da vida. Eu me livro, cada um dá o que tem. Eu vou agora, depois que eu passei por isso, eu não quero mais ter raiva de ninguém. Pelo amor de Deus, muito ruim ter raiva do povo. Entendeu? Vai corroendo você, vai corroendo. E aí quando você vê que você está todo contaminado, só faz mal quem tem. Né? E se libertar disso é a verdadeira marra. Essa bibliografia não está aqui à toa não. Foram pessoas que já passaram por isso e escrevem essas coisas. Só que o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Eu não estou sendo nem inteligente, eu nem sábio. Né? Então estou tentando ali ser inteligente, mas vamos lá. Finalizando aqui, pessoal. A exigência da coerência, né? A verdadeira evolução não está em conhecer várias verdades, mas em viver com coerência aquilo que já sabemos. Eu falei. Muito lhe foi dado, será cobrado. Então, meu amigo, se assistir essa palestra aqui, não tem como dizer que não sabia. Eu não sabia. Sabia, naquele dia, você estava lá, ué. Né? Do lado do seu Luiz, dia 30 de maio, às 4 horas da tarde, e você ouviu sobre isso tudo. Você não fez porque você não quis. Foi uma escolha sua. Atitudes e não apenas discursos. A compreensão da lei de causa e efeito só tem utilidade real quando altera a forma como tratamos aqueles que nos ferem e como suportamos as nossas próprias dores, né? Um resumo de tudo aquilo que a gente já falou hoje. E por último, de verdade agora, a eternidade é o palco da justiça divina. Ele é justo e bom, né? Mesmo no meio do caos aparente, sabemos que estamos exatamente onde precisamos estar, vivendo exatamente o que precisamos viver para nos tornarmos quem viemos ser. É fato. Deixa as 15 a 20. A dor visita, o amor transforma. A reencarnação é a oportunidade. O tempo nunca foi inimigo. Ele é o maior dos aliados. O tempo é o nosso maior aliado. Muito obrigado a todos vocês. E até na próxima. Dizer que sábado que vem, daqui a 15 dias, por conta do jogo da Copa. Sim, dia 13 de Vai junho. ser às 15 horas. Sim, vai ser às 15 horas, sábado, por causa do jogo da Copa. O Brasil ganha a primeira fase, né? Depois que perde. Então, vamos assistir o jogo do Brasil, né? Torcer por eles todos. No dia sábado, dia 13, aniversário de Janine, minha esposa. Às 15 horas, aí vai ser mais cedo, para depois ter tudo. Vamos, a água fluidificada, a gente não faz saborizada ainda. Vai ter como se ver, não? Não, porque a gente está treinando aqui para desmaterialização, para poder, né? Para poder quando chegar lá, tá todo mundo bem fluidificado. É só sopa, né, dona Ingrid? Só sopa, né? Só sopa, Por isso que a gente vai seguir sopa já. Viu? Muito obrigado a todos. Podem ficar aguardando também na cadeira. Lembrem-se que a espiritualidade já age em cada um de vocês. Só em decidir estar aqui, sentado nessa cadeira. Verdadeiras cirurgias espirituais acontecem. Aqui é um ambiente onde o seu anjo da guarda, seus guias espirituais, os espíritos de luz, conseguem ter mais liberdade, digamos assim. Quando nós viemos para esse local, qualquer casa de oração, não só exatamente lá do seu Luiz, tenta deixar o telefone de lado, tenta desligar o celular. De verdade, minha gente, eu já tive tantos testemunhos, até na minha própria vida. Estava contando até com os amigos aqui mais cedo, para André aqui e Ana, contando algumas coisas que aconteceram comigo. Então, que você creia ou não creia, você tirou esse momento para você, não sei que dor, que prova, que expiação você está passando. Mas ao sentar nessa cadeira, se permita estar você com você mesmo, pensando nessa dor, nesse rancor, nesse ódio, seja o que for, o que lhe magoou, para você depurar. Permita que a espiritualidade se faça presente na mente de vocês. Por mais que seja doloroso, agradeça. Reze, peça pelos seus. Reze, está lá no Evangelho. Nós precisamos rezar pelos nossos desafetos. Eu não gosto nem de falar muitas palavras dos inimigos. Pelos nossos desafetos, que a gente às vezes não entende pelo recorte dessa vida. Às vezes, quando chega lá, meu Deus, e
julgava tanto ele, eu fiz tudo isso com ele, como eu pude fazer isso? Tive a oportunidade de me reconciliar com ele e não consegui. Né? Vou precisar voltar novamente para poder, porque Deus é misericordioso. Tá certo? Então toda vida que vier para uma casa de oração, para um centro espírita, se permita isso, essa conexão com o divino, com a espiritualidade, porque vem, porque chega mesmo. É porque nós somos tão materializados, alguns são mais sensitivos do que outros, todos nós temos algum tipo de mediunidade, e às vezes nós ficamos descrentes disso, porque achamos que para isso acontecer, eu tenho que sentir alguma coisa, eu tenho que sentir uma queimação aqui, eu tenho que sentir um formigamento. Não, é tudo relativo. Acontece cirurgias às vezes profundas e você não sente nada. É no corpo espiritual. Não é no físico. Não é no físico. Tá certo? Então fica mais uma vez, a gente está sempre falando sobre isso porque nós achamos importante. E outra coisa, tem água fluidificada, leve água fluidificada, acreditem. Né? Os espíritos de luz, ó, feliz da vida, eita, ela trouxe a garrafinha dela, eita, eu vou fluidificar aqui, eu vou botar as curas aqui e tal. É preciso ter fé, acreditar, orar e vigiar. O evangelho, eles pedem um parágrafo, eles não pedem um capítulo todo. Eles pedem, tendo a escritura, 3 linhas, parar toda quarta, toda quinta, toda sexta e fazer ali. Você não tem ideia, todos os espíritos de luz visitam sua casa. É a coisa mais linda. Eles vão naquele horário marcado, porque eles adoram pontualidade. Acenda o máximo de luz na sua casa que tiver, eles adoram luz, adoram luz. E vocês precisam ver a chegada deles, todo mundo feliz ali, junto com você ali rezando aquele parágrafo. Ai, a gente precisa aflorar mais a sensibilidade da gente para a gente perceber a beleza desse mundo espiritual. Muito obrigado, pessoal. Bom retorno para casa. Deus abençoe vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Você viu aí?